O Brasil tem um índice gigantesco das Forças Armadas, ou dos policiais, vamos por assim, militares, com problemas psicológicos, cometendo suicídio e tudo mais. E eu gostaria de entender qual que seria a solução para esse caso. É só um acompanhamento ou o problema é carga horária? O que você acha? Não, se você pegar a maior parte dos policiais que tem convicção do que fazem e que fazem isso porque acreditam, eles não se importam com a carga horária, por mais que por vezes o trabalho seja extenuante. O que acontece é que quando você lida com a morte o tempo todo, isso vai te fazer algum tipo de mal. E você tem pessoas que lidam de maneiras diferentes com isso. A carga horária é um problema e a gente sabe onde está o estresse. E o estresse não está no combate. Se for perguntar para um policial o que mais estressa ele vai falar para você na maior parte do tempo. A insegurança de eventualmente ele morrer e a família dele ficar desassistida. A insegurança dele matar um vagabundo em combate ou mesmo fazer uma prisão e aí ele ser processado e ele ter que arcar com os custos do processo. E 3... Quando ele leva, esse é um caso que eles repetem o tempo todo, levam um bandido, por exemplo, para uma delegacia, aí ele chega lá e aí ele toma um chá de cadeira de 7 horas do delegado de polícia. Os delegados de polícia, e existe uma briga grande entre polícia civil e polícia militar em todos os lugares, eles não são, vamos dizer, solidários ao trabalho do policial militar. E a gente tá com propostas para endereçar tudo isso. Tem que ter um limite máximo de 2 horas para você liberar o policial na ocorrência que ele fez lá na delegacia. Ponto. 2, precisa de um acompanhamento psicológico? Sim, eu acho que isso é um fato dado. Mas a gente tem que também fazer que as pessoas tenham, o policial tenha segurança na hora de trabalhar, de que ele não vai ficar desassistido caso ele morra. E 2, caso ele faça o trabalho dele, ele não vai precisar, meu Deus, correr atrás de um advogado, ter medo de ser preso. Porque o custo sobe também para ele, né? Demais. Eu conversei já com um policial que falou para mim, cara, eu penso antes de correr atrás de alguém, porque se ele bate a viatura, a culpa é dele. Exatamente. Então, tipo assim, ele obrigatoriamente, ele não pode fechar o olho pro que tá acontecendo, porém, se ele bate a viatura, a culpa é dele. Então o cara fala, velho, o que eu ganho em fazer o meu trabalho? Tipo assim, em ir atrás. Porque eles dizem que você não deveria, você ter tem mais ônus do que bônus na teoria. Que daí depois se ele bate uma viatura, não, mas quem falou pra você furar um sinal vermelho atrás do cara? Entendeu? Sim. Isso é bizarro. Isso é bizarro, mas assim, é um país, vamos colocar, veja só, pro bandido, ele pode furar todos os sinais, fugir, empreender a fuga dele, fazer o que for. Aí se ele vai preso, vai ter a progressão penal, vai ter um juiz atuando a favor dele, tem um juiz de garantias, tem tudo. Se você olhar direitinho, pro preso ou pro criminoso, você tem toda uma legislação construída de modo a protegê-lo. E pro policial tem todo um sistema de, vamos dizer, de punições para ele fazer o trabalho dele. Então, volto a falar, se ele pega o cara no jeito errado, calma aí, o racismo estrutural, entendeu? Não, olha só, mano, bateu a viatura. Não, mas calma aí, esse procedimento foi violento. Não, você vai ter que responder por... que é isso? Então, todo o sistema de incentivo é que o policial não trabalhe. A gente tem que alterar isso. Então, o policial tem que se sentir assistido em todas essas áreas. E aí, psicologicamente falando, ele vai ficar mais seguro e, na prática, mais feliz e satisfeito na hora de trabalhar. É isso. Não há muito mais do que fazer isso. Até porque o lance de lidar com a violência é também vocação. Tem pessoas que têm um espírito, vamos colocar aí, mais guerreiro. É o homem que nasceu para ser soldado. E a pessoa entende a questão da violência de uma maneira diferente. Igual a pessoa que nasceu para ser médico. O cara que, às vezes, você botar um cara aberto aqui, um corpo aberto, todo escangalhado, você vai ver aquilo e fala, eu não quero ver isso. Eu já sou assim, eu não nasci para ser médico. Estômago. O cara vai, o médico, ele vai, e ora, e vai, arruma e tal, e sai feliz dali. O cara que é soldado também é uma vocação, ele tem uma natureza ligada ao combate que é diferente de outras pessoas. E isso precisa ser respeitado e entendido. Né? Então não acho que esse seria o grande problema que causa a depressão. Há, entretanto, casos de pessoas que não nasceram para ser policiais, mas que prestou o concurso porque queria prestar o concurso. É o concurseiro. Aí ele entra lá, aí ele, trocou o tiro pela primeira vez, aí sai todo preocupado. Você acha eficaz as Forças Armadas do Brasil? Nem pouco. Porque eu tava vendo a galera pedindo, mudei de assunto aqui, mas pedindo intervenção militar, cara. Aí eu tava olhando e falava, eu acho que mesmo que queira, eu acho que é impossível o Brasil ter uma intervenção eficaz, até por questão de efetivo, não é desmerecendo as Forças Armadas. Mas é verdade. É muito grande para, que nem um exemplo, vai pegar aqui em Cianorte região, vai ser o quê? O tiro de guerra? Não é desmerecendo o tiro de guerra, mas não... É que assim, hoje, né, os estados, por conta da questão da violência, tiveram que reforçar suas polícias militares. E os efetivos das polícias militares são os únicos efetivos que participam de uma guerra real, que são as guerras urbanas no Brasil. Um policial troca tiro, um militar não troca tiro. Então, um policial, na verdade, é um soldado per se. Tanto que quando eu comecei a falar sobre guerra contra o tráfico, invasão das favelas, tomada das favelas que estão hoje na mão do crime,
conversando com as Forças Armadas, você sabe que a gente não tem como ajudar em nada, né? Ou praticamente nada. No máximo, botar, vamos dizer, os soldados ali para fazer guarda na rua enquanto a polícia sobe o morro ou entra numa área. Não tem experiência nenhuma. Nenhuma. Se você mandar os caras lá, eles vão tomar pau dos traficantes. Sim. Tirando algumas forças especiais. Então, os militares brasileiros eles têm que fazer... Até por conhecimento de território. Lógico. Tipo, os polícias sabem exatamente onde está. Exato. Quem vai matar o tráfico é a polícia. Então, as Forças Armadas elas não têm meios de ação para essas coisas. A gente tem que entender qual é o papel delas. Vamos lá, estamos no Rio de Janeiro. Aí você tá lá com um monte de cara de verde lá, com um fuzil na mão, fazendo guarda na rua, enquanto a polícia tá matando vagabundo. E até que seria até errado com os policiais tirar deles a glória de derrotar o grande adversário deles, né?